Meu nome é Perla Fleury, sou médica veterinária, venho falar em nome da empresa In Vitro Brasil. É um prazer muito grande poder colaborar, trazer um pouquinho de informação junto à Associação do Cavalo de Pismo. É um compromisso grande que todos nós temos com a veterinária, com a medicina esportiva e com o meio do cavalo. Eu vou falar hoje um pouquinho aqui sobre a produção de embriões equinos feito através da técnica de ICSI, que é uma produção in vitro de embriões, né? O tema é um pouquinho novo para a maioria das pessoas e causa um pouco de estranheza, isso é normal. E para chegar na fertilização in vitro, né, na ICSI, eu gostaria só de lembrá-los um pouquinho do que acontece na fertilização natural, né? Na fertilização natural a gente tem o óvulo e vários espermatozoides que se aproximam do óvulo e somente um consegue, então, penetrar no óvulo para que aconteça a fertilização. Isso é um processo de fertilização natural, né? Aqui uma outra imagem de microscopia que a gente vê todos os espermatozoides aderidos à camada mais externa do óvulo ou oócito. O óvulo ou o ócito, por sua vez, se a gente também, só para contextualizar e depois entender o que é a ICSI, o óvulo ele contém essa camada mais externa, né, que é a nossa zona pelúcida, ele contém o citoplasma e ele contém o núcleo. O citoplasma, que é essa parte interna aqui, é onde exatamente o espermatozoide, quando acontece a fertilização, ele vai chegar. Então, aqui a gente tem um esquema, um desenho esquemático, onde a gente tem o óvulo e o espermatozoide aqui, penetrando o óvulo, pronto para acontecer a fertilização. Então, a gente vê que o espermatozoide está entrando dentro do citoplasma. Daí fica um pouquinho mais fácil a gente entender o que é a ICSI. A ICSI nada mais é do que a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Ou seja, o que nós vamos fazer in vitro, no laboratório, é injetar um espermatozoide dentro do citoplasma do óvulo. Então, nós vamos colocar esse espermatozoide dentro do citoplasma do óvulo, daí o nome ICSI. Aqui um desenho, uma foto do microscópio, mostrando, então, do lado de lá a gente tem uma agulha que a gente chama de holding, que é uma agulha que mantém esse oócito fixo por um vácuo. E aqui à direita, a agulha que pega o espermatozoide no campo, dentro aqui vocês podem ver um único espermatozoide, que vai ser injetado, então, no interior desse óvulo, que já está pronto para ser fertilizado. O primeiro potro produzido pela técnica de ICSI no mundo foi em 2002 por Galli, na Itália. 10 anos mais tarde, o Brasil produzia a primeira potrinha pela técnica de ICSI na empresa, lá na In Vitro, através de ovário de uma égua que veio a óbito, ela teve um problema, veio a óbito e os ovários foram enviados ao laboratório. E nós conseguimos recuperar desses ovários 3 oócitos, desses 3 oócitos conseguimos produzir 2 embriões, um confirmou a gestação e nasceu essa potrinha da raça quarto de milha. Essa foi a primeira potra, então, produzida pela técnica de ICSI em 2012. Tá? E aí uma pergunta que eu acho que começa a nortear um pouco o entendimento da tecnologia, da técnica de ICSI e da aplicação dela. Por que produzir embriões in vitro? Se eu tenho uma égua e um cavalo saudáveis, com boa reprodução, que se reproduzem bem pela técnica convencional, eu preciso lançar mão da tecnologia de ICSI. Através da ICSI, eu vou produzir mais embriões do que até a convencional, as técnicas convencionais de reprodução. Então, essa é a primeira questão que a gente levanta, por que produzir embriões in vitro, né? E eu costumo dizer que a ICSI é uma ferramenta, ela não vem substituir a inseminação artificial convencional, ela não vem substituir outras biotecnologias, ela é uma ferramenta que vem ajudar quando, através da fertilização convencional, ou seja, fertilização natural ou em vivo, vamos dizer assim, a gente tem um processo, no mínimo, desafiador. Então, quando a gente tem éguas problemas, ou quando a gente tem um cavalo com alguns senões, algum sêmen mais dificultoso, ou de um custo mais alto, aí que se começa a ser uma ferramenta interessante para viabilizar o processo de reprodução desses animais. E aí, se a gente for, então, falar um pouquinho sobre as indicações da técnica de ICSI. Em que momentos eu vou lançar mão
da ICSI como uma ferramenta para me ajudar na reprodução. Quando a gente tiver desafios relacionados à fêmea, então, por exemplo, problemas crônicos de fertilidade, éguas que sabidamente tenham problemas de útero, de cérvix, de oviduto, falhas de ovulação e ainda a questão idade. Nós já sabemos que a questão idade é uma questão que também é importante no processo de ICSI, mas ela se faz mais importante nas técnicas convencionais. Então, éguas que a partir de 18, 19, 20 anos começam a ter problemas para produzir embrião pela técnica convencional, ainda podem ser doadoras que tenham sucesso na reprodução através da produção in vitro de embriões. Então, nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente, mas vocês vão ver que no caso da ICSI, o fator idade afeta, mas afeta mais tardiamente. A ICSI ainda é indicada para desafios relacionados ao macho. Em que situações? Por exemplo, quando nós temos garanhões subférteis, que têm uma baixa qualidade espermática. Garanhões que têm boa qualidade espermática, entretanto, baixa quantidade. Então, quando a gente tem baixa quantidade disponível de espermatozoide. Quando nós temos um sêmen raro, de animais, por exemplo, que já morreram, que tem uma quantidade finita de doses, ou ainda sêmen de grande valor econômico, animais cuja palheta acaba tendo um custo elevado para o criador. Nessas situações, então, a gente pode lançar mão da ICSI, uma vez que a gente consegue otimizar o uso do sêmen. Vocês vão entender no processo que essa é a grande e maior vantagem da ICSI, a utilização e a otimização do uso do sêmen, principalmente sêmen congelado, para a produção dos embriões. E, sem dúvida, a ICSI é também uma nova porta que se abre para oportunidades de negócios na venda de genética, na venda de embriões, na venda de sêmen, na venda de óvulos. Um novo nicho começa a aparecer no Brasil a partir da entrada da tecnologia no mercado. Bom, para todo mundo tentar entender um pouquinho como é que funciona a ICSI, eu trouxe aqui uma sequência de slides com fotos mais práticas do que seriam as etapas básicas do processo de produção, então, dos embriões pela técnica de ICSI, né? No primeiro esquema, a gente tem aqui como funciona a operação em si. Como é que a gente produz esses embriões no laboratório? Primeiramente, nós precisamos de um veterinário, de uma equipe de veterinários capacitados para ir até o local onde estão essas éguas doadoras e fazer o primeiro passo, que é a aspiração folicular. Ou seja, nós vamos aspirar todos os folículos do ovário na tentativa, na busca de termos os oócitos ou óvulos. Esses óvulos aspirados seguem, então, para o laboratório. No laboratório, eles vão ser maturados, vão receber a injeção de espermatozoide para então serem fertilizados de fato e seguem para o cultivo in vitro. Depois de um período sendo cultivados in vitro, esses embriões estão aptos então a serem transferidos ou congelados. Nesse momento, a gente tem duas opções: ser vitrificado, congelado, criopreservado para descongelar futuramente ou até para comercialização, ou transferidos nas éguas receptoras, e aí então a gente tem uma gestação a partir de 90 dias entregue pela empresa. A primeira etapa do processo, como eu falei para vocês, é a aspiração folicular feita a campo. Nessa primeira etapa, a aspiração folicular ou ovum pickup, nós basicamente vamos utilizar um ultrassom, uma bomba de vácuo e um equipamento, um sistema onde esse ultrassom com uma agulha interna vai até o ovário, onde a gente vai fazer, então, a aspiração dos folículos ovarianos para conseguir capturar e selecionar os oócitos. O que a gente precisa lembrar quando a gente pensa de ir até o ovário da égua e aspirar todos os folículos ovarianos, né? Só para a gente não esquecer, no caso da égua, o óvulo, que está dentro de cada folículo, a gente tem um óvulo. E o óvulo está bem aderido à parede folicular. Tá? Então, no momento que a gente vai entrar com uma agulha nesse folículo e aspirar para tentar buscar esse óvulo, nós precisamos fazer uma escarificação, a gente precisa entrar com essa agulha, escarificar bem esse folículo para conseguir ter a recuperação do óvulo.
Então, aqui numa foto ilustrativa, a gente tem uma foto de ultrassom do ovário com vários folículos. Então, no caso da aspiração folicular, o que a gente vai fazer? A gente vai aspirar todos esses folículos para buscar vários oócitos dessa égua. Diferente dos métodos convencionais, onde a gente aguardaria somente um folículo chegar num tamanho ideal, onde a gente induzisse a ovulação para essa égua ser inseminada e produzir um embrião. No caso, então, da produção in vitro de embriões, todos os folículos do ovário são aspirados, em torno de 70% de todos esses folículos vão nos permitir encontrar um oócito. Tá? Então, aqui uma foto também ilustrativa do processo de aspiração. No procedimento de aspiração, as éguas são sedadas para trazer segurança para o animal, para trazer segurança para a equipe veterinária. A equipe é uma equipe capacitada que utiliza, então, como eu falei, a ultrassonografia e vai fazer, então, a punção e a aspiração folicular de todos os folículos maiores que 10 milímetros. E o intervalo entre uma aspiração e outra, que é recomendado após a gente avaliar todos os resultados, é de 3 semanas. Então, o ideal é que a gente aspire essas éguas uma vez a cada 3 semanas, buscando o melhor status folicular nesses ovários. Aqui, na sequência, tem 3 vídeos ilustrando o que é a aspiração folicular. Então, nesse primeiro vídeo central aqui, a gente vê a imagem do ultrassom, a agulha dentro do folículo, e aqui o que nós estamos fazendo é aspirar esse folículo, lavando esse folículo, buscando o oócito. Né? Então, os animais, como eu falei, eles são sedados, ficam totalmente sedados, para ter segurança do animal, segurança de quem está fazendo a operação. Sempre trabalham 2 veterinários, um na aspiração e um aqui na lavagem do folículo, auxiliando a lavagem desse folículo para poder ter uma boa recuperação dos oócitos. Né? Essa operação da aspiração folicular demora em torno de 30 a 40 minutos no máximo. É o suficiente para a gente aspirar todos os folículos ovarianos. E aí, uma vez concluída a aspiração, o lavado, oriundo desses folículos, é levado para o laboratório, então, para fazer, então, a filtragem e a seleção dos oócitos. Então, aqui na foto a gente vê, logo após a aspiração, é essa aparência que a gente tem, um lavado com bastante sangue, porque a gente precisa, como eu falei, escarificar esse folículo. Depois ele segue para a filtragem, e aí, então, esses oócitos essa é a aparência dos oócitos das éguas, e eles são, então, selecionados no laboratório. Isso a campo ainda. Uma vez encontrados os oócitos, eles são acondicionados num meio especial para transporte e são transportados refrigerados a 22,5 graus até o laboratório onde é feita a ICSI. Uma vez no laboratório, esses oócitos seguem para 3 etapas. A maturação in vitro, que é a primeira etapa, se a gente está aspirando todos os folículos ovarianos, isso significa que nós estamos aspirando folículos imaturos, ou seja, nós precisamos, no laboratório, fazer com que esses óvulos, esses oócitos, estejam aptos à fertilização. Então, a primeira etapa é a maturação in vitro. A segunda etapa é a ICSI propriamente dita, ou seja, a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. E a terceira etapa é o cultivo in vitro. Uma vez injetado, esses óvulos seguem para o cultivo in vitro, e aí, depois de 7 ou 8 dias, são envasados e seguem para a transferência de embrião. Como eu disse, na primeira etapa, na maturação in vitro, o que a gente tem é esses óvulos que estavam imaturos, eles se tornam maturos, parte deles, em torno de 63%, e aí sim eles estão aptos para receber a injeção de espermatozoide. Meu óvulo está pronto, meu óvulo atingiu a maturação, a próxima etapa, então, é preparar o sêmen. No preparo do sêmen, o que a gente faz? A gente consegue cortar 1/10, um pedaço muito pequenininho, de uma palheta de sêmen congelado. Então, aqui vocês veem o cortador, retirando uma amostra bem pequena da palheta, 1/10 da palheta. Esse 1/10 é, então, descongelado. E aí, um único espermatozoide é capturado pela agulha sob a microscopia e segue, então, para a ICSI, propriamente, que é a injeção do óvulo. Então, aqui a gente tem um vídeo onde dá para ver o espermatozoide sendo injetado no óvulo. Então, o processo é um processo trabalhoso, laborioso, porque óvulo a óvulo vai sendo injetado com um único espermatozoide, né?
Essa é a grande vantagem da técnica, porque a gente precisa somente de um espermatozoide viável para cada óvulo que nós vamos fazer a injeção. Com isso, a otimização da palheta é bastante significativa. Bom, fiz a minha ICSI, uma vez injetados, esses óvulos injetados seguem, então, para a minha incubadora, onde eles vão ficar 7 ou 8 dias sendo cultivados em condições, simulando uma condição uterina. E aí, depois de 7 ou 8 dias de cultivo, o que a gente espera é que 25% de todos os óvulos que chegaram no laboratório se tornem embriões de qualidade para serem transferidos. E aí a transferência é uma transferência convencional, como se faz uma transferência de embriões de coleta a fresco, com a única observação que para esses embriões de ICSI, nós preferenciamos éguas entre D4 e D6, ou seja, com 4 a 6 dias pós-ovulação. Aqui mais uma foto só para ilustrar os embriões produzidos por ICSI, não são blastocistos ou blastocistos iniciais, com 7 ou 8 dias de cultivo. Quais são os fatores que afetam diretamente o resultado da ICSI, né? Como eu falei no início da apresentação, o efeito idade da égua doadora é importante? Sem dúvida é, mas ele começa a ser importante com as éguas acima de 24 anos. Ou seja, enquanto algumas éguas na coleta convencional, nos métodos convencionais de transferência de embrião, começam a ter problemas para produzir embriões em torno de 19, 20, 21 anos, a gente consegue ainda por mais 2, 3 ou 4 anos trabalhar com essas éguas na ICSI, aspirando e produzindo esses embriões in vitro. O efeito indivíduo e raça, sem dúvida, hoje está muito claro para a gente, não só com base nos resultados da in vitro, mas com base nos resultados que outros laboratórios no mundo têm, é que a gente tem um efeito muito individual. Então, algumas éguas são éguas boas convertoras, que convertem bem óvulo em embrião, são éguas melhores produtoras, e os resultados na ATE convencional não são uma predição do que elas vão ser na ICSI. A gente está acostumado a pegar éguas que às vezes têm um histórico bom na ATE convencional e não vão tão bem na ICSI, e o inverso também acontece, éguas que nunca deram embrião ou que têm muita dificuldade para dar embrião na ATE convencional, e que quando chegam no programa de ICSI nos trazem uma grata surpresa com uma produção considerável de embriões. Esse efeito individual serve também para os machos, para os garanhões. A gente vê uma resposta muito individual, dependendo do sêmen que vai ser usado na ICSI. E o efeito raça. Hoje, os nossos resultados com as raças de salto e com a raça quarto de milha são muito superiores aos resultados que a gente tem, por exemplo, com a raça manga larga e com o árabe. A técnica e os cuidados no momento da manipulação e da seleção dos oócitos é um fator importante também nos resultados. A gente sabe que os oócitos equinos são muito sensíveis à temperatura, então temperaturas superiores a 35 graus ou temperaturas inferiores a 20 graus são deletérias para os oócitos equinos, então a gente tem que trabalhar com um cuidado muito especial nessa manipulação e nesse acondicionamento. Além disso, como eu falei, a gente tem aí o efeito do dia da receptora, sabendo que os dias entre 4 e 6, preferencialmente 4 e 5, são os melhores. Então, trazendo isso para aquele esquema, só que com um pouco mais de detalhe da operação, a gente tem, então, os oócitos aqui, que foram aspirados a campo pela equipe de veterinários, chegando no laboratório para a primeira etapa, que é a maturação in vitro, onde eles atingem, então, um estágio de desenvolvimento que é o ideal para eles estarem aptos a serem fertilizados. Uma vez atingindo o estágio de maturação, eles seguem, então, para a ICSI, para a injeção do espermatozoide dentro do citoplasma. Depois de realizada a ICSI, esses óvulos injetados seguem, então, para a incubadora de cultivo, onde eles ficam por 7 a 8 dias em cultivo, e então os embriões, depois de 7 a 8 dias, são ou vitrificados para uso futuro, ou transferidos nas éguas receptoras, e a gente tem aí, agora, depois da estação de monta finalizada, uma taxa de prenhez esperada aos 30 dias ao redor de 51%. Aqui, trazendo um pouquinho para vocês os resultados dessa última estação de monta, sobre um montante de 4.737 oócitos, nós tivemos uma taxa de recuperação de 70%, ou seja, de todos os folículos que nós aspiramos, 70% deles nós conseguimos recuperar os oócitos.
Desses oócitos, 63% atingiram a maturação, 35% dos oócitos injetados se tornaram embriões, 51% foi a nossa taxa de preenche aos 30 dias, as mortes embrionárias ou perdas embrionárias, que em todos os laboratórios do mundo a gente teve essa informação, que normalmente as perdas embrionárias são 2 a 3 vezes maiores do que as perdas embrionárias da TE convencional, aqui não é diferente. Então, essas perdas embrionárias até os 90 dias está ao redor de 20%. Nós concluímos essa estação de monta com 325 gestações confirmadas e temos até o momento mais de 50 potros nascidos. Como eu falei para vocês no início, a grande vantagem da ICSI é, sem dúvida, a utilização do sêmen congelado. Como vocês puderam ver no procedimento, um único espermatozoide é necessário para injetar cada óvulo. Com isso, uma única paleta, que a gente consegue dividir em 10 trabalhos de ICSI, dependendo do número de éguas que a gente aspira naquele dia, para aquele 1/10 de paleta, é possível que a gente faça entre 4 e 60 gestações com uma única paleta de sêmen. De acordo, obviamente, com o número de éguas aspiradas no mesmo dia para aquele 1/10 de paleta descongelado que vai seguir no trabalho do laboratório. Agora aqui eu tenho um vídeo institucional que fala um pouquinho da técnica. No mundo todo, são ao redor de 15 laboratórios que fazem ICSI. Efetivamente, em torno de 10, muitos deles são em universidades que fazem ICSI, mas não num volume comercial. Hoje, eu posso dizer que é um orgulho para a gente enquanto empresa e para a gente enquanto país, saber que a tecnologia está disponível no Brasil, desenvolvida por uma empresa essencialmente brasileira, e que hoje a gente se posiciona como um dos laboratórios do mundo que tem resultados consistentes, constantes e com um grande volume de produção. Eu deixo aqui o nosso muito obrigado pela oportunidade de vir trazer um pouquinho da técnica de produção in vitro de embriões por ICSI. E coloco também os nossos contatos, caso alguém se interesse em saber um pouco mais da técnica de fertilização in vitro pela técnica de ICSI, ou até mesmo de outras técnicas como a clonagem, que o nosso laboratório também desenvolve. Muito obrigada.